O movimento ele está ali implícito, ele está sugerido, né? Nessas imagens aqui eu trago um pouco desse meu conhecimento também na área de cinema. Esse mês está fazendo 7 anos que o Duas existe como Duas, né? Hoje nós duas vivemos do Duas, né? Não necessariamente das fotos, mas de tudo que a gente produz. Assim, não é a coisa mais fácil do mundo, né? Você tem que estar sempre se reinventando. Vivenciar um ambiente, um espaço, uma realidade através daquela fotografia. Então, essa é a minha principal proposta no meio fotográfico. Trazer através da fotografia as memórias e as lembranças que eu tinha daquele lugar. Lá na minha casa a gente tinha uma câmera analógica, mas eram daquelas mais simples, que você só trocava o filme, a lente ela era fixa. E eu já gostava de pegar a câmera e de brincar com isso. Eu sou Alexandre Santos, fotógrafo, artista visual. Um artista inquieto, né, que sempre procura observar o mundo de uma forma muito singular, como todos nós fazemos, mas a gente que trabalha com imagem, a gente tem essa responsabilidade de ser os olhos das outras pessoas. Esse último trabalho, Reversa Retina, reflete muito bem esse meu momento artístico. É um momento que tem aflorado de uma forma bastante intuitiva e também perceptiva. Existe uma sinergia muito grande entre o ambiente, né, e a minha pessoa, o artista fotógrafo, e essa sinergia faz com que eu passe a fotografar naquele local de forma despretensiosa, e essas imagens elas ficam em descanso, tanto um descanso da minha retina, como as próprias imagens que foram captadas têm a necessidade desse descanso. Depois eu volto a observar essas imagens e a ressignificar essas imagens num processo que eu estou chamando de desfotografar a realidade. Essa minha paixão por fotografia, ela vem junto com a paixão pela fotografia também de cinema, a imagem em movimento. E é engraçado dizer isso porque a imagem estática, o still, ele também tem um movimento. O movimento ele está ali implícito, ele está sugerido, né? Nessas imagens aqui eu trago um pouco desse meu conhecimento também na área de cinema. No meu trabalho com fotografia e com cinema, eu procuro degustar e fazer com que as outras pessoas também sintam um pouco daquilo que a gente sente, através do trabalho da fotografia. Somos fotógrafas, estamos aqui para contar um pouquinho da trajetória de como chegar a ser duas. Oi, eu sou Mariana do Vale, uma das duas. E eu sou Elisa Elce. Eu tenho uma memória de infância que eu acho que é o que mais eu tenho vivo relacionado à fotografia, é que meu pai é do interior, ele é de Martins. Então todas as férias a gente ia pra lá, meu pai sempre fotografava muito. Ele sempre levava aquele projetor, né, que é o carrossel, que tinha um carrossel, para projetar os slides em alguma casa. E era meio que um evento nessa distrito, né, que era o Distrito de Sossego. Eu comecei fazendo jornalismo e aí foi se abrindo a fotografia para mim. Elisa tem uma influência grande nisso. Eu já entrei em jornalismo pensando em fazer fotografia. Tanto é que assim que eu entrei no curso, eu já comecei a procurar um programa de intercâmbio que eu pudesse estudar fotografia fora. E eu passei 2 anos morando em Nova York. E isso, pra mim, na época, foi super determinante para o que eu faço hoje. A gente está sempre tentando ir fora, buscar formação e trazer para cá, né? Então o Duas surgiu com essa intenção. Quando virou escola, era muito isso. Então desperto e abro a janela. Trago aí no currículo algumas exposições internacionais. A gente foi para Nova York, isso rendeu também pra gente uma exposição. E aí eu somo algumas exposições ainda no México e na Costa Rica também. A gente tem um pouco dessa missão enquanto Duas também. E quando a gente começou o Duas, ele tinha um viés bem voltado para o comercial e para a parte de formação dos cursos, né? A gente acredita muito que a fotografia é um veículo de ideias. Então, quando a gente dá um curso de fotografia básica para as pessoas aprenderem a fotografar, a gente quer também que você nos mostre suas ideias e como essas ideias podem virar imagens, né? Então, o nosso caminho é muito esse, da ideia para a imagem. É muito legal isso, na sala a gente descobrir que aquela pessoa entrou ali só para mexer na câmera e de repente tem um projeto incrível dentro dela. Esse mês está fazendo 7 anos que o Duas existe como Duas, né?
Hoje nós duas vivemos do duas, né? Não necessariamente das fotos, mas de tudo que a gente produz. Assim, não é a coisa mais fácil do mundo, né? Você tem que estar sempre se reinventando para que as coisas aconteçam e para que você tenha grana no final do mês para pagar as contas, né? Enfim, mas seguimos, o Duas continua. Seguimos, é muito feliz que o Duas esteja de pé. Caminhando eu vou nessa estrada sem fim. Eu sou Paulo Fuga, eu sou fotógrafo e eu trabalho com fotografia há uns 6 anos. Fiz uma exposição que chama Cartografia do Afeto, que é quando eu volto para minha cidade, que eu sou de Mossoró, e aí eu tento trazer através da fotografia as memórias e as lembranças que eu tinha daquele lugar. Lá na minha casa a gente tinha uma câmera analógica, mas eram daquelas mais simples, que você só trocava o filme, a lente ela era fixa. E eu já gostava de pegar a câmera e de brincar com isso, né? De ficar fotografando e tal. Só que era mais difícil, porque na época do filme era mais caro. Eu lembro que no ensino médio, uns amigos compraram aquelas câmeras digitais, que tipo, o cartão era 112 megas, coisa bem pequenininha, você fazia pouquíssimas fotos. E aí sempre nas viagens, eu tava com a câmera e fazendo foto de todo mundo, tanto que quase não tem foto minha nessas viagens, né? Ali eu já tinha um interesse, só que eu não tinha o equipamento disponível para mim. Eu comecei a trabalhar com um grupo de teatro na Ribeira. Então eu comecei a fotografar os espetáculos dos meninos e quando eu comecei a ir pro teatro, eu comecei a descobrir o corpo, né, do outro, a prestar atenção nesse corpo. Em 2014, eu escrevi uma exposição e era para trabalhar com o nu feminino. Durante esse ano inteiro, convivendo com diversas mulheres e fotografando elas nuas, que eu fui descobrindo uma forma de trazer essa fotografia, esse olhar artístico, né, para a imagem. Essa nova exposição chama Falo, de quando o corpo é mais que um pedaço. E é uma continuidade do que eu comecei com Flores do Mais, que era a minha exposição só de mulheres, e essa é só com homens. Eu tenho uma ideia de fazer 3 exposições de nu. A primeira foi a das mulheres, essa segunda é a dos homens e a terceira é com pessoas em transição de gênero, né? Em 2014 eu fiz uma turnê com um grupo de teatro. Eu fui para São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, João Pessoa, fotografando eles e levando um pouco do meu trabalho também para ficar exposto lá nessas cidades. É através da fotografia que eu consigo me expressar também como artista, como humano e trazer coisas que permeiam a minha cabeça. É para dizer, tá aqui, vocês existem, vocês podem ser vistos, se vejam, vocês são bonitos, vocês são belos. Então a fotografia é a minha forma de conversar com o outro, né? Meu nome é Jéssica Bittencourt, sou arquiteta e fotógrafa e desde criança eu diria que eu sempre tive esse lado artístico. Entrei na faculdade de arquitetura e esse lado artístico despertou ainda mais. Nesse período também fiz algumas viagens, então a fotografia chegou a mim como um hobby inicialmente. Quando eu estava na universidade, em arquitetura, eu trabalhei com habitação social. E aí uma das minhas funções também era fotografar o ambiente vivido, a casa, a vida, os pormenores do assentamento. E foi aí que eu fui descobrindo esse lado mais fotográfico. Em 2016, 2017 eu tive a oportunidade de morar na Ásia, onde eu tive várias experiências antropológicas e pude visitar algumas tribos. Eu fiz uma exposição chamada O Silêncio da Montanha, que tinha esse cunho mais antropológico também, de falar sobre as mulheres que moram nas remotas montanhas do Sudeste Asiático e falar um pouco suas tradições, seus costumes. Sobre a exposição especificamente, eu já sabia que existia pessoas morando no Pilar desde 2012. Esse fato dos pilares serem ocos sempre causou grande espanto às pessoas com quem eu comentava. A exposição gira em torno de um dos monumentos principais arquitetônicos da cidade, que é a Ponte Nilton Navarro. E ao mesmo tempo, por trás de todo esse cartão postal, que é a ponte, ela guarda dentro de si pessoas morando em situação muito difíceis. A galeria
ela foi criada com a atmosfera do Pilar. Então as paredes foram pintadas de preto. A gente quis manter o ambiente escuro e que as pessoas entrassem com as lanternas, exatamente para simular essa situação que essas pessoas diariamente vivem. A fotografia significa você sair da zona de conforto, você poder vivenciar um ambiente, um espaço, uma realidade através daquela fotografia. Então, essa é a minha principal proposta no meio fotográfico, poder proporcionar reflexões a partir delas.